Numa noite em que as paredes silenciosas do convento pareciam esconder segredos do céu, Santa Catarina de Bolonha se recolheu em oração diante do crucifixo, pedindo que o Senhor lhe mostrasse a verdade oculta por trás dos sinais que muitos ignoravam. Foi então que ela teve uma visão perturbadora. O firmamento se abriu e, como num grande livro, viu escritos sinais de juízo e misericórdia. Revelações que indicavam um tempo de prova que atingiria não apenas alguns, mas multidões. Naquele instante, Catarina sentiu no coração um peso que não vinha de si, mas de uma mensagem divina. Havia uma profecia temível, e ela se tornava conhecida quando os homens se afastavam da oração, quando o orgulho crescia e a indiferença se espalhava como sombras sobre as almas. O Senhor mostrou a Catarina que não são as datas em si que carregam o peso do destino, mas o modo como o homem responde ao chamado de conversão. Contudo, ele também revelou que certos dias na história se tornam marcos, sinais de advertência para que os vivos despertem do sono da indiferença. O número e o tempo, dizia Jesus a Catarina, não são dados para causar medo, mas para lembrar que a vida é breve e que a eternidade se aproxima. Por isso, a profecia temível é esta: no dia e na hora em que o homem menos espera, o juízo se aproxima, e se ele não estiver vigilante, encontrará as portas fechadas. Catarina viu em sua visão a data 23 de setembro aparecer como uma espécie de lembrete celestial, não como superstição, mas como sinal: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. A santa tremeu porque compreendia que aquela inscrição não era acaso, mas anúncio de vigilância, e que muitos, ao ouvir sobre esse dia, se converteriam, enquanto outros zombariam, e por isso mesmo seriam pegos de surpresa. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Catarina, ao voltar de sua visão, advertia as irmãs: não temais datas, mas temei o estado de vossa alma. Porque qualquer dia pode ser o último, e o Senhor virá como ladrão à noite. E ao mesmo tempo em que chorava pelo peso da advertência, sorria pela esperança que vinha com ela. Aqueles que vigiam em oração, que vivem em penitência, que se arrependem sinceramente, não precisam temer profecias porque estão sempre prontos. Essa era a chave. A profecia temível não é condenação, mas apelo à conversão, é grito do céu dizendo: despertem antes que seja tarde. Santa Catarina de Bolonha não foi a única a perceber que o céu enviava sinais de advertência antes de grandes provações. Outros santos em diferentes séculos e lugares receberam mensagens semelhantes, e todos convergiam numa só verdade: Deus sempre avisa antes de agir. Sempre envia um lampejo de luz antes que venham as trevas, sempre oferece misericórdia antes que a justiça se manifeste. Padre Pio, por exemplo, em suas inúmeras visões e experiências místicas, falou muitas vezes sobre a necessidade de vigilância, porque o Senhor não toleraria para sempre a indiferença e a hipocrisia do mundo. Ele dizia: o castigo virá, mas não como vingança de Deus, e sim como consequência do pecado que os homens insistem em cultivar. E em suas palavras, muitos compreenderam que a profecia temível não é uma data marcada em calendário humano, mas o anúncio de que a humanidade caminha para um ponto em que a própria rebeldia contra Deus se transforma em castigo inevitável. Maria Sima, a camponesa austríaca que tantas vezes foi visitada pelas almas do purgatório, também recebeu confirmações parecidas. Muitas almas lhe confessaram que haviam ignorado os sinais que Deus enviará durante suas vidas, e por isso se viram depois mergulhadas em chamas de purificação. Elas repetiam a mesma queixa:
Nós rimos das advertências, achávamos que eram exageros, e agora sofremos pelo tempo perdido. Sima então passou a insistir com os vivos: não desprezem os avisos do céu, porque mesmo quando parecem duros, eles são dons de misericórdia. Irmã Maria da Cruz, que ouviu da alma da irmã Maria Gabriela descrições sobre o estado das almas após a morte, também relatou uma advertência que ressoava como eco da visão de Catarina. A alma lhe disse: Deus sempre envia sinais, mas o homem prefere rir deles, prefere se esconder em seus prazeres, prefere acreditar que haverá sempre um amanhã. Mas quando o amanhã não vem, o lamento é eterno. Essa advertência ressoa profundamente com a profecia temível. Não se trata de adivinhar o futuro, mas de reconhecer que a eternidade se aproxima a cada respiração. Catarina via que quando uma data como 23 de setembro era destacada em visão, não era um número mágico, mas um lembrete divino para que os homens se perguntassem: e se hoje fosse meu último dia? Esse é o ponto da profecia. Viver como quem pode partir a qualquer instante. Padre Pio ainda acrescentava algo que parecia sombrio, mas cheio de esperança para os vigilantes. Aqueles que rezam e permanecem fiéis não precisam temer. Os que sofrem por Cristo não verão o castigo como desgraça, mas como purificação que os conduzirá mais rápido ao céu. Ele mesmo viveu perseguições, dores e injustiças, mas dizia que cada sofrimento era parte do plano de Deus para salvar almas. Essa visão ajuda a compreender a profecia temível não como ameaça, mas como chamado à santidade. E é justamente esse chamado que hoje ressoa também neste vídeo. Não espere sinais espetaculares para se converter. Converta-se agora porque os sinais já foram dados. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. As almas que falavam a Maria Sima confirmavam ainda outra verdade. As datas e os tempos que muitos associam à profecia são, na verdade, oportunidades de despertar. Uma delas dizia: quando um santo fala de vigilância, quando uma data se repete em pregações ou em sonhos, não é para adivinhar o fim, mas para lembrar que a cada dia pode ser o fim. Essa lógica repetida em tantas revelações é a chave para entender o temor que envolve profecias. Não se trata de calcular, mas de converter-se. E é por isso que a visão de Catarina, com a inscrição da data 23 de setembro, continua ecoando até hoje, porque mais do que uma data, é um símbolo. É o símbolo da urgência, o símbolo da finitude, o símbolo da necessidade de viver como quem será julgado ainda hoje. Os santos compreenderam isso e repetiram com insistência. Maria Gabriela dizia em sua aparição: muitas almas se condenam porque adiam sempre. A cada dia dizem amanhã, mas um dia o amanhã não chega. Catarina então chorava e rezava mais intensamente a cada vez que recordava a profecia temível. Não porque temesse o castigo, mas porque sofria ao ver tantas almas caminhando distraídas para a perdição. Ela sabia que Deus é misericórdia infinita, mas também sabia que a misericórdia precisa ser acolhida em vida, porque depois da morte só resta o juízo. Essa é a advertência que tantos santos repetem. Não esperem o último momento, não confiem em aparências, não se enganem acreditando que há tempo de sobra. A profecia temível é, no fundo, uma profecia de amor, porque chama a conversão antes que seja tarde. Santa Catarina de Bolonha descrevia em suas visões que certas datas, certos números e até mesmo certos sinais nos céus apareciam diante dela não como marcadores exatos do fim dos tempos, mas como lembretes divinos para acordar os corações adormecidos.
Assim foi com a inscrição que ela viu, onde se destacava o 23 de setembro, não como um código secreto, mas como um símbolo de advertência: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Catarina compreendeu que Deus permitia que esse dia surgisse em suas revelações para que os homens associassem uma data concreta à realidade invisível da morte e do juízo. Ela sabia que muitos zombariam, dizendo que nada de especial aconteceu ou aconteceria, mas também sabia que o verdadeiro sentido não estava nos acontecimentos externos, mas no despertar interior. O Senhor lhe mostrou que todo 23 de setembro poderia ser lembrado como um chamado a perguntar-se: e se hoje fosse meu último dia? Estou pronto para encontrar o meu Criador? E isso bastava para transformar corações. Catarina via que os que levavam a sério essa pergunta passavam a viver de maneira diferente, com mais oração, mais vigilância, mais confissão, mais caridade. Já os que zombavam seguiam como os homens dos tempos de Noé, que comiam, bebiam e casavam até que veio o dilúvio e os surpreendeu. A profecia temível, portanto, não estava presa ao calendário, mas ao coração. Catarina dizia: qualquer dia pode ser o vosso 23 de setembro. Essa frase ressoava como martelo em suas pregações íntimas às irmãs do convento. E não era ameaça, mas convite. O medo não vem de Deus, o que vem de Deus é o amor que desperta. Mas esse amor também sacode, porque não quer ver os filhos enganados. Por isso a profecia tinha um tom temível, porque revelava que milhões de crentes confiantes em aparências estavam despreparados para o encontro definitivo. Ao rezar sobre isso, Catarina via multidões caminhando distraídas, como quem segue uma estrada de festa sem perceber que ela termina em precipício. A data destacada na visão era o aviso luminoso à beira do abismo: parem, voltem, ainda há tempo. Mas quantos ignoravam, quantos riam, quantos seguiam, até caírem. Outros santos também confirmaram essa dimensão simbólica do tempo. Padre Pio dizia que cada confissão podia ser a última, cada missa podia ser a última, cada oração podia ser a última. Maria Sima contava que as almas no purgatório lamentavam não ter levado a sério esses avisos. Elas diziam: sabíamos que a morte viria, mas vivíamos como se nunca fosse chegar. A profecia temível era exatamente isso, uma data que nos obriga a lembrar da finitude. Catarina, em suas visões, também via sinais nos céus e eclipses, estrelas cadentes, tempestades repentinas, não como espetáculos de destruição, mas como parábolas de Deus, gritos silenciosos para que a humanidade despertasse. O problema não era a data, mas a falta de vigilância. E essa falta, dizia Jesus, é o que condena. Por isso, Catarina aconselhava: não vos preocupeis em calcular os tempos, mas em santificar o vosso tempo. O 23 de setembro não era senha para decifrar o Apocalipse, mas lembrete para santificar o hoje. Porque no fim, cada um terá seu próprio 23 de setembro, o dia da morte, o dia do juízo particular, o instante em que não haverá mais amanhã. É esse dia que importa, e é dele que ninguém escapa. A profecia temível se torna, então, luz para os vigilantes. Se hoje fosse o último dia, eu estaria pronto. Meus pecados estão confessados? Meu coração está limpo de rancores? Minha vida reflete a fé que professo? Essas são as perguntas que Catarina nos convida a fazer diante do número que viu inscrito. Os santos sempre ensinaram a mesma coisa: não vivam de aparências, não se enganem com ilusões, não adiem a conversão. Santa Catarina viu a inscrição. Padre Pio falava da urgência da confissão. Maria Sima transmitia os lamentos das almas. Irmã Maria Gabriela confirmava que a morte vem como surpresa.
Todos convergem no mesmo ponto. A vida é breve, a eternidade é longa, e só a vigilância prepara para o encontro com Deus. Essa convergência dá à profecia um peso temível, mas também consolador. Deus nunca deixa de avisar, nunca deixa de preparar, nunca deixa de chamar. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Assim, cada 23 de setembro pode ser vivido como um retiro, um dia de exame de consciência, um dia de renovação espiritual. Catarina, se vivesse entre nós, certamente diria: não corrais atrás de sinais exteriores, olhai antes para o vosso coração e vede se ele está em paz com Deus. Porque esse é o verdadeiro sentido da profecia, não provocar terror, mas despertar para o essencial. E o essencial é simples: amar a Deus sobre todas as coisas, perdoar os irmãos, viver a fé com sinceridade, preparar-se a cada noite como quem pode não acordar no dia seguinte. Santa Catarina de Bolonha, depois de contemplar em visão a inscrição do 23 de setembro como sinal de vigilância, passou a viver cada dia como se fosse o último, e essa era sua maior lição às irmãs do convento e a todos que a ouviam: vivei como quem já vê o Senhor diante de si. Ela sabia que o temor não deveria ser de uma data no calendário, mas do estado da alma que pode ser chamada a qualquer instante. Por isso dizia que a verdadeira profecia temível é esta: não saber o dia nem a hora, e ainda assim estar pronto. Catarina chorava ao ver que tantas almas passavam pela vida como se nunca fossem morrer, enganadas pela rotina, pela vaidade e pela indiferença. Em suas orações, pedia incessantemente que Deus despertasse corações, e que cada homem e cada mulher compreendesse que o tempo da misericórdia é agora, porque depois da morte vem o juízo. A visão de uma data não era superstição, mas linguagem divina para sacudir os adormecidos. O Senhor lhe mostrará que milhões de crentes se perdiam justamente porque confiavam em aparências, adiavam a conversão, desprezavam os sinais. E essa é a profecia temível. A condenação não acontece por falta de fé declarada, mas por falta de vigilância. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas não vivem como servos fiéis. Muitos se dizem católicos, mas guardam rancor e orgulho. Muitos rezam, mas suas orações não passam do teto porque não vêm acompanhadas de arrependimento. E quando chega a hora do encontro definitivo, tudo isso se revela em um instante, e a alma se vê despida diante da verdade. Catarina compreendia essa dor e oferecia cada sacrifício para salvar ao menos uma alma. Padre Pio em seu tempo dizia o mesmo: vivei cada dia como se fosse o último, porque um dia será. Maria Sima relatava as lágrimas das almas que se lamentavam por não terem aproveitado as advertências que Deus lhes deu. Irmã Maria Gabriela confirmava que a eternidade não pode ser adiada, e que cada descuido custa caro. Todos eles reforçam o mesmo apelo: não espere o amanhã, converta-se hoje. Essa é a forma de transformar a profecia temível em promessa de salvação. Porque para os vigilantes não há o que temer. O juízo não será surpresa, mas coroação. O 23 de setembro, inscrito em visão, não é terror para os que amam, mas consolo, lembrança de que o Senhor está próximo e que Ele vem buscar os seus. Catarina, ao concluir sua vida terrena, dizia com serenidade: vou para aquele que tanto amei. Esse é o destino de quem vive preparado. Não teme datas, não teme sinais, porque já vive na presença de Deus. E é esse o convite que hoje ressoa: não viva de aparências, não adie o perdão, não endureça o coração. Viva como quem será chamado hoje. Faça da sua casa um lugar de oração, faça da sua vida um altar, faça de cada palavra uma confissão de amor. Assim, nenhuma profecia será temível para você,
porque estará pronto para acolher o Senhor. Rezemos juntos. Senhor Jesus, eu consagro a Ti cada instante da minha vida. Quero viver vigilante, quero renunciar à indiferença e à hipocrisia, quero ser Teu de coração puro e sincero. Fecha, Senhor, todas as portas da minha alma às trevas, e abre todas as janelas à Tua luz. Se hoje fosse o meu último dia, que eu esteja pronto para ouvir a Tua voz chamando-me pelo nome. Santa Catarina de Bolonha, intercede por mim, para que eu viva sempre preparado para o encontro com Deus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.